Já está aqui. Oi, Naí. Oi. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de julho de 2023, sexta-feira, e nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, né? Essa obra maravilhosa, publicada pela FEB. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 7, A Terapia da Caridade, capítulo 7, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Francisco de Assis e aos Espíritos Amigos, pela oportunidade que eles nos concedem de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor para estudarmos essa doutrina abençoada, para que possamos, Senhor, crescer, aprender um pouco mais e utilizar com responsabilidade esses ensinamentos que o Senhor nos possibilita receber. Que cada um de nós possa, Senhor, buscar melhorar sua conduta, pensar mais no seu semelhante e continuar seguindo em frente para o alto, para que possamos, assim, sempre buscar progredir, nos aproximarmos mais do Pai. Que a tua luz, que a tua misericórdia sempre nos envolva, graças a Deus. Bem, como eu falei, nós vamos iniciar o estudo dessa obra, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 7 da segunda parte, tá? É o capítulo 7 da segunda parte, A Terapia da Caridade. Porque esse livro se divide em primeira parte, segunda parte, né? Terceira e quarta parte. Então, a pessoa tem que procurar o capítulo 7 da segunda parte. O da primeira parte é em vigilância e a porta para obsessão. Não é essa. É a segunda parte. A Terapia da Caridade. Quem tem o livro igual ao meu, assim, azulzinho, o meu é na página 131. Quem tem o livro igual ao meu, página 131. Porque é capítulo 7 da segunda parte, a Terapia da Caridade. Bem, a Sueli Caldas Schubert inicia com uma citação do Evangelho de Mateus, tá? Eu gosto sempre de pegar a Bíblia, vocês não precisam, podem acompanhar aí do livro, mas eu gosto de vir aqui. Então, eu vou pegar aqui o Evangelho de Mateus, que Mateus é o primeiro evangelista, no capítulo 25, versículos de 35 a 40, porque ela botou aqui 35, 36 e 40, eu botei. Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. No versículo 35, inicia assim: Por que tive fome e destes-me de comer? Tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste. Esse peregrino quer dizer viajante, tá? Era peregrino e recolheste-me. Nu e me viste-me nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então lhe responderam os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Sequioso e te demos de beber?
Quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te. Respondendo o rei, quer dizer, Jesus, lhes dirá: na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, quando ele diz assim, toda vez que fizestes isso a um irmão mais pequenino quer dizer mais sofredor, mais abandonado, mais injustiçado, né? E a mim o fizeste. Então, é essa passagem é com essa passagem que a Sueli Caldas Schubert inicia esse capítulo, com essa passagem do Evangelho. E aí eu vou repetir o que ela colocou. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e não foste ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Jesus. Passagem lindíssima, né? Nos ensinando o quê? A prática da caridade. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele coloca ali várias possibilidades de pessoas necessitadas de amor, de carinho, de atenção. Ele coloca vários exemplos e diz que nós devemos fazer isso em nome dele, né? E aqui começa a Sueli dizendo assim: todos necessitamos nos enganjar nos serviços de amor ao próximo. Todos. Tá? Há tantas dores na Terra, dores que surgem ao nosso redor, que crescem e se avolumam e que dominam os seres humanos. É lógico que as dores sempre existiram na Terra. Mas hoje, eu não sei se vocês já perceberam, parece que talvez, não vou dizer que hoje há mais dores do que no passado, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas talvez o nosso olhar hoje esteja mais capacitado, vamos dizer assim, ou nós estejamos mais capacitados para perceber. Porque a gente pensa, se o progresso está avançando, pela lógica, as dores de hoje têm que ser menores que as dores do passado. Né? Afinal, é um progresso. A tecnologia nos proporcionou oportunidades que no passado não tinha. Só vou falar uma coisa, na área da medicina, não vamos falar mais de nada. Na área da medicina, hoje, você tem recursos para salvar uma pessoa, para tratar uma pessoa, e esses recursos só vão aumentando, né? Só vão aumentando. Então, hoje, as pessoas podem ser tratadas de várias doenças que, alguns anos atrás, era a morte certa. Ou, pelo menos, dar uma maior longevidade à pessoa. A pessoa talvez não fique curada daquela doença, mas ela possa viver muito mais tempo que hoje, que no passado. A gente vê pela média, né? No passado, até uma certa época, 40 anos já velho, já estava acabando. Hoje as pessoas, por exemplo, hoje morreu o Tony Bennett, um dos maiores cantores da música, né, internacional. Ele morreu com 96 anos. Eu vi um show dele na televisão hoje. Ele fez um show com 94 anos. Que é a voz maravilhosa. Para mim, depois do Frank Sinatra, ele é a voz mais bonita. Porque, para mim, como diz o outro, né? O Eternos Olhos Azuis era aquele que tinha a voz mais maravilhosa, né? Quando ele cantava New York, New York, dá licença. Então, para mim, Frank Sinatra era a voz mais espetacular que eu já conheci na minha vida. Mas Tony Bennett seria o segundo.
uma voz espetacular. Ele cantou até os 94 anos. Inclusive, ele fez shows com a Ana Carolina, gravou uma música com a Ana Carolina, com outra cantora brasileira também. E ele, depois dos 94 anos, começou a ter Alzheimer. Aí, agora, aos 96, ele desencarnou. Gente, quando é que você ia pensar, há 50, 100 anos, uma pessoa cantando com potencial? Porque a gente sabe que, com o passar do tempo, a voz vai, né, sacrificando. E ele, aos 94 anos, com potencial de voz espetacular. Então, o jornalista estava falando dos tratamentos que ele fazia para manter a sua voz. O que é isso? É a tecnologia que proporciona ao homem chegar aos 94 anos trabalhando. Lembra de Niemeyer? Trabalhou até os 98, quase 100 anos. Então, hoje, o que a gente pensa é que as dores hoje são menores que as dores do passado. Isso é o progresso, você vai evoluindo. Mas hoje, talvez, pelos estudos que a gente faz, né? Por ter essa liberdade de trocar ideias, de falar sobre as coisas, o nosso olhar tenha ficado mais fino para a gente detectar a dor. Né? E no passado, não, as pessoas. É problema dele. E hoje você olha, você busca ajudar. Quantos grupos, ONGs trabalham, né? Amparando pessoas, fazendo trabalhos maravilhosos de amparo à criança, amparo à juventude, amparo... Porque essas coisas não dão ibope, né, gente? Então é muito pouco falado. Que dá ibope é desgraça, bandidagem, essas coisas todas. Mas tem muita gente fazendo trabalhos fantásticos de amparo, né, socorro àqueles mais carentes. Mas, como ela fala aqui, ainda há tantas dores da terra, como a guerra na Síria, a guerra no Iraque, a guerra na Ucrânia, né? Guerras e mais as guerras da nossa cidade grande, não é? As guerras urbanas que a gente vê na cidade grande, confronto de polícia e os nossos irmãos mais rebeldes, né? Quando pessoas que moram em comunidades não podem sair de casa, bala para tudo quanto é lado, a gente escuta, né? Quando grava, criança que é morta indo para a escola, com a mãe se levando pela mão, isso não é uma guerra? Eu acho que é uma guerra. É uma guerra que acontece dentro das cidades. Então, como ela diz aqui, há tantas dores na Terra, dores que surgem ao nosso redor, que crescem e se avolumam e que dominam os seres humanos. E aí eu lembro quando o José Raul Teixeira teve um encontro com o Chico, na casa do Chico, quando ele foi na Casa do Caminho, não, desculpe, lá na Casa da Prece, em Uberaba, e o Chico vira para ele: meu filho, você precisa treinar insônia. Porque ele foi lá conversar com o Chico, né? Porque ele fazia aquele trabalho, ainda faz maravilhoso lá em Niterói, da Casa Espírita lá em Niterói, e muitas pessoas necessitadas. O Chico falou para ele: meu filho, você precisa treinar insônia. Aí ele ficou assim: como treinar insônia? Ele falou: você acha que você vai conseguir dormir todas as noites, tranquilamente, com os gritos das pessoas sofrendo debaixo da sua janela? Então ele falou: nós temos que treinar insônia, porque não vamos ter tempo para dormir. Precisamos usar as horas de sono para trabalhar por aqueles que necessitam. Se você não puder trabalhar materialmente, que trabalhe fazendo preces para essas pessoas. Então ele falou para ele: precisamos treinar a insônia, né? E a Sueli vai dizer aqui: há tanta dor caminhando pelas ruas do mundo. Olha, um exemplo terrível dessa dor chama-se Cracolândia, na cidade de São Paulo. Aquilo é no centro da maior cidade, da cidade mais, vamos dizer assim, avançada do Brasil, da América Latina, podemos dizer, da América do Sul. Né? A cidade de São Paulo, né?
culturalmente, tecnologicamente, comercialmente, industrial, através de indústrias. É a cidade bam da América do Sul, né? Quiçá até da América Latina. E tem uma Cracolândia na cara de todo mundo, no centro da cidade de São Paulo. Então, ela diz aqui, há tanta dor caminhando pelas ruas do mundo, gritando no silêncio por socorro, clamando ajuda. E o que um jornalista outro dia estava falando é assim, quando as pessoas que moram na cidade, também não podemos dizer que não estão erradas, reclamam que o espaço público ali foi sequestrado. Foi sequestrado o espaço público aonde esses irmãos estão. Porque as pessoas da cidade não podem transitar naquela região, né? Para ir ao trabalho, não podem passar por ali. As lojas comerciais daquela área estão fechando as portas, porque as lojas estão sendo invadidas, né? Saqueadas. Uma pessoa não pode, as pessoas que vão trabalhar não podem transitar por ali, que são agarradas, são assaltadas, são espancadas. Então, aquele espaço público da Cracolândia foi sequestrado do cidadão de São Paulo. Então, quando muitas reclamações são feitas, a polícia o que faz? Vai até lá e espanta todo mundo. Quando ela espanta todo mundo, o que esses irmãos fazem? Eles se espalham pelas outras ruas. Entendeu? Se dispersam por várias ruas do centro, que não resolve nada. Dali um tempo, dali um ou 2 dias, eles começam a voltar para aquele lugar ali onde eles ficam. Então, é o que ela diz aqui. Quando a polícia chega, eles se espalham, você vê bem isso. Grupos e grupos de homens indo por várias ruas, arrastando aquele cobertor sujo. Aí, nessa oportunidade, também eles invadem os comércios, farmácias, para roubar remédios, drogas, supermercados. Então, ela quer dizer que é tanta dor caminhando pelas ruas do mundo, gritando no silêncio por socorro, clamando ajuda, cujos gritos somente serão captados pelos corações sensíveis, dispostos ao amor, à caridade. Porque qual é a reação de muitas pessoas quando, mas, vamos dizer, quem mora ali próximo, ou quem vê pela televisão, quando você vê aquele grupo, que não é gente pouca, é mais de 1.000 pessoas ali. Vem todo tipo de coisa, né? E hoje em dia não tem Cracolândia em São Paulo, não. Aqui no Rio de Janeiro nós temos também. Em várias cidades do Brasil. Qual é o primeiro pensamento? Ah, banda de vagabundo. Por que a polícia não prende? Manda não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Dificilmente alguém faz uma prece. Pede a Deus misericórdia para aqueles nossos irmãos. Discernimento para os nossos dirigentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, para promover algum movimento de recuperação dessas pessoas. Qual é a nossa atitude, o nosso primeiro pensamento quando a gente vê isso? Por isso que ela diz, né, aqui, esses gritos somente, os gritos desses nossos irmãos sofredores, serão captados pelos corações sensíveis, dispostos ao amor e à caridade. Há tanta dor ao nosso lado, e muitas vezes fechados, encastelados em egoísta preocupação com os nossos problemas íntimos, não havemos. Não havemos. Porque a gente está tão isolado dentro do nosso próprio problema que a gente não vê essa dor que grita ao nosso lado. Embora seja ela, imensamente essa dor mais intensa que a nossa própria dor. Mas mesmo assim, a gente está tão encastelado dentro do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto também eu, ou da nossa própria família, né? Porque às vezes, né, é a minha dor, a minha do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, do meu pai, da minha mãe, do meu neto,
daqueles que eu amo e que estão bem próximos, que eu não ouço os gritos e nem procuro ver a dor do outro. Eu digo, isso aí é problema dele, é problema do outro, não é problema meu. Eu já tenho tanto problema, ainda vou ficar perdendo, né? Ainda vou ficar queimando a minha cabeça com a dor, essa dor de quem eu nem conheço. Aí ela vai falar aqui que a benfeitora Joana de Ângeles nos alerta. Ela diz assim: ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, eu trouxe esse texto aqui, que é um trecho belíssimo de Joana de Ângeles, que é do livro Dimensões da Verdade. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, né? Dimensões da Verdade. Joana de Ângeles, pelos filhos de Valdo Franco. O texto é Fazendo Sol. E como eu falei antes, eu vou precisar do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, tá? Então, nesse texto, a Joana diz assim: além da cela em que te enclausuras, a cela é o corpo, tá? É o nosso corpo. Vamos dizer assim, aonde o vaso, né? Onde o espírito está ali, enquanto está encarnado. E cela, ela está relembrando aí a prisão, né? Além da cela em que te enclausuras, e também porque as freiras do passado eram freiras da clausura, que ficavam o tempo todo dentro dos seus quartinhos, também eram chamado de celas. Então, além da cela em que te enclausuras, alimentando as vitórias dos sofrimentos que crias entre sombras mentais, porque às vezes a gente tem conquistas aqui na Terra e que você luta muito por essas conquistas, mas depois de certo tempo você vai perceber que essas tais conquistas só te trouxeram mais dores, né? Então, alimentando as vitórias dos sofrimentos que crias entre sombras mentais, o trabalho do socorrista espera abraços para acionarem a alavanca da oportunidade em favor de outros mais necessitados do que tu mesmo, que não podem parar nos degraus da lamentação. Eles passam pela vida entre soluços e provações, a que desde cedo se encontram vinculados. Dirás, no entanto, que eles já se acostumaram e que as dores que te laceram são insuportáveis. Quer dizer, eles já se acostumaram e as minhas dores são bem maiores. Ignoras certamente a dor de uma mãe viúva e enferma, sustentando em braços fracos o filho misérrimo e esfaimado. Não sabes o desgosto profundo que experimenta um pai envelhecido, que a tirania dos filhos jovens atirou a sarjeta e o abandono. Desconheces o sinal da orfandade desde as primeiras horas, nas ruas do desconforto, em forma de complexos e recalques balcinantes. Desconheces os punhais invisíveis das dores morais que despedaçam o coração e mil outros angustiantes golpes com que o pretérito culposo pune no presente os infratores da lei. Ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome. Então, a Joana está dizendo o seguinte: quer ter suas dores diminuídas? Pratica a caridade, que é o amor em ação. Se nós praticarmos a caridade, a nossa dor vai diminuir. E não foi à toa que Jesus do Evangelho, né, diz assim: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Quer dizer, a quem muito pratica a caridade, a quem muito ama, compara o seu semelhante. Muitos pecados serão perdoados. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Levanta-te da inércia a que te vinculas impensadamente e aciona a máquina da beneficência, a palavra de acolhimento fraternal que endereças alguém em raio de sol da direção da vida.
Porque às vezes a pessoa não está precisando de nada material, mas está precisando de uma palavra, de um abraço. A reprimenda que silencias se converte em reserva de piedade a teu próprio favor. Porque às vezes a pessoa errou e você quer descer a pancada em cima da pessoa, né? Você errou. Cala a boca. Não quer dizer passar a mão em cima, mas o que vai adiantar você jogar mais uma pedra em cima de quem já caiu de tanta pedra que levou na cabeça? Todos somos imperfeitos, em luta titânica pela ascensão aos páramos da luz. Quantos bens se demoram encurralados em tuas mãos? E quantas oportunidades te passam improdutivas? Acompanhe a viagem da semente em transformações incessantes até uma nova semente. Segue a jornada de uma moeda perdida na ociosidade do teu cofre e consigna os bens que pode espalhar quando dirigida pelos poderes da caridade. Aplica o mínimo do repouso em débito e deixe necessário. Lembra que o Chico falou para o Zé Raul Teixeira? Aprende a treinar a insônia. Aplica o mínimo, o minuto do repouso em débito desnecessário, edificando algo bom em alguém ou para alguém. E as noites do desassossego fugirão com os lampejos das estrelas do teu esforço clareando caminhos. Muitas dores, nossas dores, são filhas da ociosidade. Diversos males descendem da ignorância dos males reais. Múltiplas enfermidades desenvolvem-se na madre da inutilidade. Vidas vazias são colunas belas e decoradas, sem base nem utilidade, dispensáveis e frágeis. A autopiedade pode ser comparada à era constringente, que despedaça a fringe em que se apoia. Lá fora, além da cela do teu isolacionismo, está fazendo sol. E Jesus, né, hoje, como outrora, esquecido de si mesmo e das ingratidões dos homens e do mundo, está recolhendo corações para a lavoura do amor. Jesus está sempre passando por nós, né, e nos convidando. Deixa-te inundar da poderosa mensagem da luz e vencerás as sombras do pessimismo e da nostalgia que te vencem desapiedadamente, fazendo-te entender, porque para quem ama, sempre está fazendo sol. Linda essa frase. Para quem ama, sempre está fazendo sol. Então, gente, que texto lindo da Joana de Ângeles, né? Que texto, um texto emocionante, um texto que toca o nosso coração. Nossa Senhora, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você fica tipo arrepiada? E como ela falou, né? Para quem ama, sempre está fazendo sol. Para quem serve, para quem pratica a caridade, para quem está sempre com um olhar preocupado, com um olhar no outro que necessita, sempre está fazendo sol. É belíssimo. Essa frase eu nunca vou esquecer. Vamos voltar aqui para o nosso livro da Sueli? A Sueli diz assim: e nós, que já recebemos a bênção do Consolador, e já estamos consolados pelo entendimento que ele nos faculta, que ele nos proporcionou, não é? Que ele nos faculta, quer dizer, que ele nos proporcionou. Temos o dever impostergável, quer dizer, o dever inadiável de procurar amenizar as dores cruciantes, que as dores mais terríveis, daqueles que sofrem duplamente, pois aliam ao próprio sofrimento os sentimentos de revolta, impaciência, nervosismo, que são, em última análise, falta de fé. Porque tem os que sofrem duplamente, né? Com a dor, com a sua dor, da sua doença, da sua falta de emprego, do seu abandono, mas que aliam a essa dor a revolta. E faz com que essa dor fique pior. Fala, Alberto. Essa dor é horrível, né? A pessoa que está passando por uma dor ou por um sofrimento e não tem entendimento, né? Ou seja, não tem o esclarecimento e não consegue chegar à resignação, né?
porque não tem Exatamente. entendimento, como é que vai chegar a ser resignado? Vai ficar muito mais difícil, né? Fica revoltado, né? Exatamente. Então, agora vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi a vocês, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, item 3, Consolador Prometido, item 3. Eu vou pedir assim, ó, a Denise acho que está aí, né? Tá. A Ana Constantino vai ler o item 3. A Denise vai ler o 4, primeiro parágrafo. E o Alberto vai ler o segundo parágrafo, tá? Vai ler o segundo parágrafo. Vamos por aí, começar aí. Ana Constantino, item 3. Alberto, não, Denise, item 4, primeiro parágrafo. E o Alberto, item 4, segundo parágrafo. Segundo parágrafo do item 4, o Alberto. Vamos lá, Ana, pode ler o item 3. Consolador prometido, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei o meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que é o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador é que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Denise, item 4, primeiro parágrafo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Alberto, lê o segundo parágrafo. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares
que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Porque esse que compreende isso não sofre duplamente, porque não tem a revolta, porque ele sabe porque sofre, não é verdade? Aí ele diz aqui, o espiritismo lhe dá fé inabalável do futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto das coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, ao final do caminho. Ana Nascimento, lê o último parágrafo para a gente. Ah, não está com o Evangelho, não? Então, ó, lê para a gente o último parágrafo. Liga o teu microfone lá. Lê o último parágrafo do Evangelho do item 4. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para si os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé, pela esperança. E pela esperança, né? E pela esperança. Que texto magnífico esse do Evangelho, né? Conclui essa parte aqui que a Sueli falou das dores. Agora vamos continuar aqui com a Sueli, que ela falou das dores e o Evangelho veio, capítulo 6 é o Cristo Consolador, né? Aí ela diz aqui a Sueli, obsidiado. Quando do início do seu tratamento, deve ser inteirado de que o amor da caridade, em nome de Jesus, é fator primordial para a sua melhoria interior. Então, na realidade, quando ela diz assim, obsidiado, ela está falando com quem? Com todos nós, porque tem gente que está dizendo assim, não está falando comigo, né? Que ela usou o termo obsidiado. Ela está falando com todos nós que sofremos, de alguma forma, constrangimentos dos nossos adversários, né? Obsidiado. Quando, do início do seu tratamento, ela está dizendo o seguinte, você, nós, né? Nós, os obsidiados, quando iniciamos o nosso tratamento para nos livrarmos dessa doença que é a obsessão, devemos ter em mente que o trabalho da caridade em nome de Jesus é importantíssimo para o início da nossa cura, do nosso tratamento. Então, ela está dizendo o seguinte, nós, os obsidiados, não ficaremos curados desse flagelo que é a obsessão se não praticarmos a caridade, se não amarmos o nosso próximo. É isso aí que ela está dizendo. Sem amor ao próximo, sem colocar o amor em ação, não há cura para a doença, que é uma pandemia, podemos dizer assim, chamada obsessão. Ou alguém discorda que a obsessão é uma pandemia no mundo em que nós vivemos? É uma pandemia. Seja ela obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão. Sem caridade, não há cura para essa doença terrível. Doença essa que pode nos seguir por inúmeras reencarnações. Porque nós já sabemos disso, né? Tem pessoas que desencarna obsidiado, chega no plano espiritual obsidiado, reencarna obsidiado, vai para o plano espiritual, continua obsidiado, reencarna de novo obsidiado. Tá? Aí diz ela aqui,
Continuando, através da disposição, da vontade que o paciente apresente para esse serviço, de sua perseverança e boa vontade, conseguirá ele, aos poucos, essa palavra aí a gente tem que sublinhar, hein? Aos poucos, não é de uma hora para outra, ir convencendo o seu obsessor da sua renovação moral. Olha isso aí. Através da vontade, da tua disposição, da sua perseverança em melhorar, você poderá, com o tempo e muito tempo, às vezes, convencendo o seu perseguidor que você está se modificando. Porque tem aquela parte que ele vai olhar e vai dizer assim, isso aí é fita, eu conheço o sujeito, isso aí está disfarçando. Aí lembra da história do Máscara de Ferro, que disse, o que ele disse para o Divaldo? Olha, eu não estou muito convencido, não. Vou te dar um tempo. Não vou te perseguir, mas vou ficar de quê? Ó, de olho em você. Eu vou te dar um refresco, foi mais ou menos assim. Não vou ficar em cima de você. Porque parece, mas como eu te conheço bem, não estou acreditando, não. E era o Divaldo. Vou te dar um alívio, mas vou ficar, ó, de olho em você, para ver se isso tudo aí não é apenas um fingimento. Foi isso aí. E, ó, e ele disse que já vinha atrás do Divaldo há muito tempo. Então, não adianta a gente achar que vai ser assim de hoje para amanhã. Não vai ser. Porque nós semeamos o mal durante, ó, muito tempo. Então, não vai ser assim, no troquei de roupa, melhorei, mudei. A gente sabe que não é. Então, ela diz, aos poucos, ir convencendo seu obsessor da sua renovação moral, o que, indubitavelmente, representará um fator positivo a seu favor. Então, é um alívio, né? Quando Joana de Ângeles nos diz, no texto que nós lemos anteriormente, Fazendo Sol, a fome de amor perto do seu leito de queixas, alerta-nos para que olhemos em torno de nós, porque certamente estaremos cercados de irmãos em situações mais dolorosas e que, auxiliando-os, estaremos concomitantemente amenizando as nossas provações, tornando mais leve e suave o nosso fardo. Mas para isto é preciso esquecer de si mesmo, para se preocupar e ajudar os que gemem e choram em situações mais aflitivas e que não possuem o conhecimento espírita para fortalecê-los. Porque, gente, nós não podemos discutir. O conhecimento espírita é para nós um consolo fantástico. Por isso que Jesus falou, eu lhes enviarei o Consolador. Ele não usou outra palavra. Ele falou Consolador por quê? Porque ele sabia o quanto nós íamos sofrer. Por causa da nossa rebeldia. Então, ele vai enviar o Consolador. Então, quem tem a doutrina espírita, a estuda, procura colocar em prática aqui os seus postulados, tem um alívio muito grande das suas dores. Muitos pecados serão perdoados, disse Jesus, a quem muito amar. E o que a doutrina nos ensina? Amar. Amar, fazer a reforma íntima, né? E prosseguir, caminhando, sem olhar para trás, para não virar estátua de sal, que nem a mulher daquele lá do Antigo Testamento, né? E para a gente encerrar o nosso texto, o estudo de hoje, né? Porque daqui a pouco vem a aula do Qualidade na Prática Mediúnica, eu trouxe um outro texto aqui, lindíssimo, sabe? Para a gente falar mais um pouco desse tema, né? Que é caridade e doutrina espírita.
desse livro também maravilhoso, Dimensões da Verdade. Daqui a um tempo eu vou mandar esse livro para vocês em PDF, porque eu estou fazendo o PDF dele. Nesse texto, nesse livro aqui maravilhoso, né, da nossa irmã Joana de Ângeles, ela, no capítulo 38, quem tiver oportunidade, gente, esse texto é lindíssimo. Ela diz assim: Allan Kardec, o codificador, depois de aprofundar a meditação em torno dos ensinos dos espíritos superiores, que se apoiavam nas claras lições do Evangelho, concluiu com sabedoria que, fora da caridade, não há salvação. Isso está lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5. Dando início a uma nova concepção religiosa. Fora da caridade, não há salvação. Porque os religiosos antigos diziam o seguinte: fora da igreja não há salvação. E Kardec vem trazendo essa frase baseado nas lições do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Não importa se você é de outra religião que não seja espírita. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você é budista, hinduísta, evangélico, não importa, católico. Se você pratica caridade, você está seguindo as lições do Evangelho. Mas se você não pratica caridade, vai ficar complicado para você. Então, ele dá início a uma nova concepção religiosa, porque ele não cita a religião. Ele diz, fora da caridade. É justo, pois, que diante do esfaimado, quer dizer, do faminto, do sofredor, se aplique a máxima sublime, dilatando o pão generoso. Ante o desnudo, se alongue a bondade, oferecendo tecido e agasalho que lhe guarde a nudez. Lembra do que nós lemos aqui no início do estudo da Sueli? O que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 40? Porquanto tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestis. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40. Perante o enfermo se agiganta a prodigalidade, ensejando o remédio refazente. Encontrando o coração cruciado na dificuldade, se amplia o curso dos sentimentos, se ofereçam meios que solucionem o problema. Frente ao que chora, se abra a alma e escute a razão das lágrimas, doando recursos que as estanquem. Em face da orfandade em desabrigo, se converta o lar em reduto que agasalhe, reverenciando a excelente virtude. Defrontado pela viuvez ou a miséria, vestidas de vergonha, se abra a bolsa amiga, facultando alegrias e reconforto. Em toda situação do caminho por onde segues, cantando a melodia do Espiritismo, que ensina que fora da caridade não há salvação, que te renovou a mente, consolou o coração. Olha aí o Consolador prometido, ajuda, estendendo a prodigalidade, em homenagem ao anjo Caridade. Também prescreveu o codificador do Espiritismo, após acuradas elucubrações, quer dizer, profundas meditações. Fé legítima só o é a que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, parágrafo 3º. A caridade tem regime de urgência, mas também o esclarecimento ao seu lado tem tarefa prioritária, funcionando como combustível de sustentação.
Isso é fantástico, porque Kardec está dizendo, fora da caridade não há salvação. E a caridade tem regime de urgência, mas o esclarecimento tem que caminhar ao lado da caridade, porque ele é o combustível de sustentação dessa caridade. Pão ao esfaimado como dever imediato e luz do ensino espírita, para que a angústia da fome seja dirimida pelo serviço dignificante. Tecidos ao corpo entanguido, né? Que é o corpo fraco, o corpo magro, o corpo sofrido, como tarefa inadiável. No entanto, orientação espírita para agasalhar a última esperança, livrando-a em definitivo do frio, para acabar, eliminar a revolta, medicamento ao corpo doente, como recurso urgente, todavia, diretriz espírita, para que o espírito compreenda as razões profundas da dor e possa revitalizar-se. Por que eu sofro? Socorro ao aflito nos braços do desespero como obrigação irreversível, mas roteiro espírita, para que o conhecimento o liberte de toda treva e agitação, para que o conhecimento o liberte das trevas, da ignorância, para que o conhecimento possa apresentar a verdade. Ouvido atento e auxílio rápido ao sofredor como terapêutica do momento, e também lições espíritas, para que a causa das lágrimas seja removida e o equilíbrio governe a vida, porque vida sem equilíbrio não dá boa coisa, né? Amparo ao órfão no próprio lar, como lição viva de amor, porém, conduta espírita diante dele, como linha de segurança para o seu engrandecimento. Assistência à mulher viúva e auxílio à miséria, como impositivos de ação cristã. Todavia, oferta da doutrina espírita, a fim de que a revolução da verdade conceda luz e vida, para que novos enganos sejam evitados, libertando as mentes das ligações poderosas com o mal. A caridade, para ser legítima, não dispensa fé, que lhe oferece vitalidade. E esta, para ser nobre, deve firmar-se no discernimento da razão como normativa salutar. É a fé raciocinada. O espiritismo, por isso mesmo, é doutrina de amor. No entanto, referendado pelos emissários da luz, o estudo merece regime de urgência e consideração especial, para que a doutrina em si mesma seja um sustentáculo à hora da amargura e do desespero, do sofrimento e do desamparo, capaz de constituir-se fonte preciosa, onde o crente, em qualquer época e a todo instante, encontre água viva a que se referia Jesus, em condições de descedentá-lo em definitivo. Gente, eu pergunto, vocês já leram texto mais profundo que esse? Que texto que a Joana de Ângeles apresenta para a gente? Ela foi colocando tudo que você necessita fazer ao que sofre. Mas, ao lado disso, ela foi colocando aspectos da doutrina que são profundamente necessários. O estudo, o esclarecimento, a orientação, a diretriz espírita, mostrando por que o espiritismo é o consolador prometido. E aí, o que vocês amealharam aí dessa aula de hoje, dessa mensagem fantástica de Joana? Denise, vai lá. É aquele como foi estudado, né, Rose, na palestra de ontem, né, da nossa querida Érica.
A gente precisa o exemplo, o exercício do exemplo, né? E não deixar a candeia embaixo da luz. Se a gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento, de ter esse entendimento que temos do Consolador prometido, a gente tem mais que repassar, buscar auxiliar o outro nesse entendimento também. Exatamente. Não de forma impositiva, mas exatamente naquele convite, como o mestre fazia, né? E através das suas ações, a pessoa vai até confiar na doutrina também, porque se você disser que é espírita, falar uma coisa e não faz nada daquilo, são palavras vazias, né? Exatamente. Esse texto dela aqui, esse último texto dela, foi fantástico. Ela vai pontuando item por item. É importante dar o tom, mas é importante dar o conhecimento, o esclarecimento espírita. É importante dar roupa, mas é importante levar a doutrina. É importante socorrer com remédio, com a roupa, tudo isso? Sim, mas é importante o alimento espiritual. Porque senão a coisa não fica equilibrada. Você dá só a matéria, mas não ilumina. É aquele caso que... Vicia e não alimenta, né? Vicia e não alimenta. Esse que é o problema, né? Exatamente. Estaria colocando a candeia embaixo do alqueire. Exatamente. Sem o conhecimento, Alimenta a alma. foi o que a Lua falou, sem conhecimento não há alimentação verdadeira. Porque o espírito, o corpo recebe o material, mas e o espírito? Não recebe o alimento que ele precisa. Fala, Alberto. Porque aquilo sempre que virou já um chavão, dá a vara, né? Mas o ensinar a pescar. Exato. Então, os dois entram juntos, né? O esclarecimento. Lá, quando eu já vi trabalhos em centros com comunidades carentes, sempre tem um espaço de socorro material, mas também de levar um entendimento. Exatamente. E também, senão fica uma coisa. Agora, apesar de que o entendimento, esse trabalho, né, de evangelização, ele é muito lento, mas a gente não pode se furtar a deixar de fazer. Exatamente. Mesmo sabendo que o resultado é muito, mas uma sementinha fica. Foi o que a Joana falou aqui. É aos poucos. A mudança vai ocorrendo aos poucos. Não adianta você achar que vai ser no outro dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Uma hora você enche o pote. É assim com todo mundo, mas é preciso fazer. Rose, Oi, fale. até porque a enfermidade também é da alma, né? Exatamente. E aí é onde trata a causa, né? Exatamente, porque a origem da doença está na alma, não está no corpo, está na alma, né? É a alma que é recalcitrante, é a alma que precisa ser tratada. Exatamente, porque por isso que o Evangelho é um grande remédio para todos nós. Sim. Bem, meus Hoje eu entendo melhor, viu, Rose? Eu entendo melhor a casa, o CEOI, né? Que nós trabalhamos esse tempo todo, porque às vezes, quando logo eu entrei, dava a impressão que tinha aquele egoísmo, porque a pessoa tem que isso. E aí eu fui vendo que a maioria vai pelo alimento, vai pela roupa, vai pela passagem. Então, parece que a pessoa, que a casa é dura, mas não. Realmente eles tinham que fazer isso. É claro. Se a pessoa não vai, só vai lá pegar e vai embora. Exatamente. Preciso levar a luz. É investir na educação do espírito imortal. Pois tem que dar uma forçadinha ali para acontecer.
É isso aí. Mas acontece, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da hoje do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Chubas, com esses dois textos maravilhosos, Joana de Ângeles. Na semana que vem, a gente continua no próximo parágrafo, que é o parágrafo que começa assim: temos em nossa família, aí vai começar o dia 28, põe a data aí. Temos em nossa família, pega o lapisinho e bota a data aí, viu, Ana? Ana Nascimento, lapisinho, anota aí. Temos em nosso dia 28/7. E agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui participando dessas maravilhas que sempre vão nos ajudar. Daqui a 10 minutinhos a gente retorna para o estudo da obra Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Vamos beber uma aguinha, dar uma descansadinha, daqui a pouco a gente
Boa tarde, meus amigos.